Boa tarde, estamos aqui direto da JPR no podcast Cônica Minolta. Dessa vez com convidados ilustres e especiais, são nossos parceiros da Office Total. Assim como eu, né, falei isso no último podcast, completo meu 10º ano de JPR à frente da Cônica Minolta. Esse ano a gente também completa 10 anos de parceria com a Office Total, né? Foi um dos primeiros distribuidores da Cônica aqui no Brasil e que caminha lado a lado conosco aí nessa jornada. Bom, a ideia aqui é a gente trazer conteúdos e desmistificar alguns pontos, né? Assinatura, aluguel, solução financeira, solução de serviço, né? A gente trazer CAPEX, OPEX. Realmente assim, às vezes a gente fica meio perdido, né? Qual é o melhor caminho ou qual a melhor escolha, né? Não existe uma escolha certa, uma escolha errada. Eu acho que depende muito do momento, né, de cada cliente, mas a gente trouxe aqui a turma da Office para nos ajudar a desmistificar alguns desses pontos e tornar essa caminhada para os nossos clientes cada vez mais decisões mais fáceis de serem tomadas adiante. Então, estou com o Fernando, Humberto, Letícia, e aí cada um de vocês pode me ajudar aí com essa desmistificação, né? Um fala sobre CAPEX, OPEX, o outro fala do aluguel versus assinatura e por aí vai. Fiquem à vontade e sejam bem-vindos. A casa é de vocês. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. São 150 anos de Cônica, 10 anos de parceria e uma parceria pujante, né? A gente, hoje na Office Total, 25% do nosso faturamento já vem dessa área de saúde. Isso é importante para a gente. Office Total, 4 mil CNPJs ou clientes, mais de 70 mil devices como serviço, e a gente, com parceiros como a Cônica, cara, nos facilita a vida, né? Então, primeiro agradecer pela parceria, agradecer o espaço, agradecer sempre a gente estar junto na JPR, para a gente é bastante importante isso. Vamos começar do começo, assim. Primeiro, quem somos e o que a gente está aqui propondo? Nós somos uma empresa de serviço, né? A nossa solução, até para desmistificar algumas coisas, a nossa solução não tem muito a ver com a área financeira, não é uma solução financeira, é uma solução de serviço. A gente vende, a gente diz que vende, ou nosso go-to-marketing é ir para o mercado oferecendo o hardware como serviço, a infraestrutura como serviço, né? E aí a gente já começa a quebrar a primeira desmistificação, né? Aqui pegar o produto o produto da Cônica e oferecer com uma gama de serviços para o nosso cliente, para ele poder trabalhar isso. E focar no core dele, né? E focar no core dele. E eu vou brincar daqui a pouco com a questão de tempo, que é uma coisa muito importante para o administrador desse processo, né? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho do quem somos, eu vou botar um pouquinho a Letícia na conversa. Claro. Letícia é nossa gerente de marketing, para ela falar do conceito de tecnologia por assinatura e como nasceu isso. Conta um pouquinho para a gente como nasceu essa brincadeira, porque isso é muito importante para esse momento que nós estamos aqui, né? Obrigada, pessoal, pela oportunidade também. Boa tarde para todos. A gente vem falando bastante de tecnologia por assinatura, né? Então, o mundo está passando por muitas transformações e até falando um pouco de antropologia, as pessoas a gente está muito mais preocupado neste momento em ser do que ter, né? Então, o nosso conceito de tech por assinatura vem muito disso, né? O quanto aquela tecnologia pode... Eu não preciso ter, eu posso usar ela enquanto ela está me proporcionando benefícios. Então, hoje a gente, né, a gente aluga apartamento, a gente aluga carro, a gente recebe vinhos em casa, né, como um serviço de assinatura, a gente recebe assinatura de vários tipos de acessório, aluga filtro de geladeira. E você, todo mês, você sabe que naquela data você vai receber aquele serviço exatamente com aquilo que você já está previsto receber. E isso é muito bacana, porque te traz várias vantagens, né? Então, a nossa tech por assinatura vem muito disso. Você ter ali hardwares, né, que vão agregar, né? A gente está vendo ali tanta coisa acontecendo no mundo de tecnologia, de inteligência artificial, learn machine. Só que como que você consegue ter acesso a todas essas transformações? Através do hardware.
Então, a gente proporciona isso, né? Então, o hardware com os serviços. Então, a nossa ideia é justamente trazer ali aquela facilidade com todos os benefícios que o Humberto vai poder falar mais aqui ligados à saúde, os benefícios e as vantagens de alugar, de assinar, né? Que são inúmeros. Então, um pouco do nosso conceito vem dessa ideia, né? De desmistificar, né? Não é só para o B2C, o B2B também tem todas as vantagens da alocação da tecnologia por assinatura. Legal, e um ponto que ela falou já é uma outra quebra de paradigma, né? Assinatura e aluguel. Qual que é a diferença? A assinatura tem um agregado de valor, de serviço e tudo mais. Assim, eu brinco, eu sou um cara que exercito isso na minha vida pessoal. Então, até o walk the talk, né? Exatamente o walk the talk. Por exemplo, eu mudei há uns 2 anos para o Rio de Janeiro, eu alugo apartamento. Eu nunca tive, nunca não, mas nos últimos 5 anos eu tenho carro alugado. E agora vou passar para pior. Eu vou devolver o carro alugado e vou usar o carro, vou alugar o carro quando necessário. Cara, não tenho, meu computador é alugado. Toda a parte de... A esposa é sua ainda, né? Não é alugada não, né? Ainda é minha. Mas eu não tenho propriedade dela. É verdade. Eu tenho que prestar algum serviço, senão ela cai fora. É verdade. Mas então, belo exemplo da esposa, até isso tem serviço agregado. Né? Então, assim, hoje é isso. O mundo, ele é um mundo que ele está preocupado com a experiência da pessoa. E aí a Letícia foi brilhante em falar do ter versus o ser. Cara, a gente tem que estar preocupado, e eu tenho certeza que a Cônica está, por causa das nossas conversas, com a experiência que o cliente tem no final. Né? Então esse é um ponto que a gente queria desmistificar. Outro ponto que eu queria puxar, e aí eu já vou dar uma deixa para o Humberto, é sobre CAPEX versus OPEX. A gente tem uma cultura nesse nosso mercado de saúde de ter, e a gente desmistificou isso já um pouco aqui. Mas também tem uma questão aqui contábil. Pô, Fernando, quando eu gasto CAPEX, eu não atinjo o meu EBITDA. E o EBITDA, onde todos os executivos hoje são cobrados, a gente brincou sobre isso. Pô, meu chefe só pensa em EBITDA. Antes de falar, né, o seu nome, qual que é o EBITDA? Exatamente. Não, e assim... Não sei você, mas eu tenho certeza disso, mas o meu chefe só fala para mim em EBITDA. Isso vai atacar meu EBITDA? Isso vai atingir meu EBITDA? O quanto disso vai... Então, aqui a gente está trazendo um novo conceito. O EBITDA é quase aquele anel do poder, né, do Senhor dos Anéis. Exatamente. Exatamente. E aí aqui é um outro conceito que a gente está trazendo também, que é, agora a gente não vai discutir mais CAPEX versus OPEX. Então, aqui não é simplesmente você fazer um investimento numa compra de um DR, ou eu vou alugar um DR, e aí eu vou discutir se isso vai ser contabilizado como um investimento ou vai ser contabilizado como um custo ou uma despesa na minha linha do meu DRE. Por quê? Porque o Humberto vai me ajudar com as datas e com tudo, mas assim, há um bom tempo atrás, saiu uma normativa contábil, onde o que acontece hoje? Esse gasto com o aluguel do produto, da infraestrutura, ele é contabilizado abaixo do EBITDA. Ou seja, o nosso cliente não vai ser mais impactado numa coisa que é importante para ele, que é o resultado. Como ele é contabilizado como um custo, e aí sim é um custo financeiro que é abaixo do EBITDA, ele não é impactado. E aí, Humberto, conta um pouquinho para a gente como é que... Eu sei que você não é contador, tá? Eu não vou puxar aqui muita corda, mas conta pra gente como é que a gente está vendendo isso. Não, a ideia aqui não é a gente entrar muito no detalhe da norma contábil, porque realmente você precisa ter uma noção, né, de contabilidade para poder tratar o tema, mas eu acho que você colocou muito bem. Tem uma questão, acho que antes disso tem a questão do pertencimento que a Letícia, né, colocou muito bem. A nossa área de saúde, né, ela está acostumada a comprar, como todas as áreas. Se a gente for olhar lá para trás, né, as pessoas queriam ter o seu próprio carro, que você citou o seu exemplo, que é a Aluga. A pessoa queria ter o seu próprio carro, o imóvel, né, na época do meu pai, a grande busca, né, das famílias era comprar o seu imóvel, e isso vem mudando. Só que aí você está falando de B2C, né, que era uma busca simplesmente por conceito. No B2B, tem algo a mais que é o serviço agregado, né? Você falou da manutenção e tudo mais.
além dessa questão do pertencimento das empresas na área de saúde, né, nós temos as empresas que são muito grandes, que elas são medidas pelo seu EBITDA, pelo seu resultado, e os executivos que estão à frente dessa empresa se preocupam muito com isso, né? Essa resistência ela aumenta porque afetava, né? As pessoas não sabiam dessa norma contábil e isso afetava o resultado, já que você tinha que botar isso como uma despesa. Imagina, no meio do caminho você faz um planejamento financeiro para a sua empresa e no meio do caminho você troca um produto que já está antigo, precisa ser trocado de compra, você não investe e você aluga, você aumenta a sua despesa numa situação que você não planejou aquilo ali, então você afeta o resultado da empresa. Bem, em 2019 saiu uma norma contábil, né, que você, quando aluga um produto, você não precisa colocar ele como despesa, e sim, como você falou, embaixo da linha do EBITDA. Então, além de você não se descapitalizar com o investimento quando você aluga, você não tem mais um impacto financeiro que compromete o teu resultado das empresas que são maiores. As empresas de lucro real, né, elas têm essa preocupação, até com uma questão de creditação de imposto, isso é um outro tema, até a devolução do imposto de renda e tudo mais. Mas, enfim, essa questão dessa norma contábil, ela ajuda bastante nesse sentido de você não afetar a tua linha do EBITDA. Dani, você já sabia dessa, não? Não. Para mim foi... Na verdade, assim, eu já tive em algumas visitas no passado, mas era muito vago, né? Eu acho que o Humberto trouxe de uma forma bem objetiva, direta, e acho que a turma vai entender. Inclusive, isso é bem se eu legal. entendi, acho que a turma entende. Se você quiser, você já pode alugar, tá? Lá na empresa não precisa se preocupar mais com isso. A gente está trabalhando nisso, tá? Tem os computadores aí que a gente está trabalhando nisso. Né? Tem um portfólio amplo. Um outro ponto que eu queria tocar, que a gente tocou rápido aqui, mas eu queria ir além, é a questão do tempo. Vamos brincar um pouquinho com o tempo? Se você me permitir. Claro. É um negócio muito legal. O tempo é o único bem que ele é escasso. E a gente não consegue comprar, a gente não consegue negociar. Não volta atrás. Não volta atrás. Às vezes me perguntam assim, Fernando, quanto que você daria para ter mais 1 hora com o seu pai, numa conversa? Não sei o quê. Puta, eu daria muito, Daniel. Eu daria talvez muita grana. Mais 1 hora de conversa, mais 1 hora de shopping com ele, eu daria muita grana, cara. Muito, muito. E o tempo é escasso. Se chegar para todo o CTO ou todo o gestor de alguma coisa e falar assim, cara, o que eu posso te dar que você não consegue hoje comprar? O cara vai falar, tempo. Cara, eu não sei você, mas se eu pudesse ter umas horas a mais no meu dia, eu ia agradecer profundamente. E aí, às vezes, me perguntam, e é uma viagem, tá? Isso. Me perguntam o seguinte, qual é o negócio da Altos Total? Tecnologia por assinatura, tá, Letícia? Não me mata. Corporativamente falando, tecnologia por assinatura, não me mata. Mas é uma viagem que eu queria chamar todo mundo para tentar fazer essa viagem comigo. O que a gente vende no final do dia é tempo para esse administrador de hardware. Cara, esse cara gasta um tempo enorme hoje administrando o hardware dele. Depende do que a gente esteja falando. Se é um DR, se é um CR, se é um raio-x, se é uma mamografia, independente do que for, o cara gasta tempo para administrar isso. Independente do que for. Ele gasta tempo para administrar produtividade, ele gasta tempo para administrar a disponibilidade. Né? Para administrar a perda de tempo. A perda de tempo. Né? A gente estava brincando ali, aproveitando que eu estou aqui na feira, eu falei para o Humberto, pô, me dá uma aula daqui, e aí a gente estava falando sobre um produto, e eu falei assim, cara, o pior aqui desse produto é o tempo que o cara gasta com falta de aprendizado. Se a gente der isso para o gestor, ele, olhando isso aqui, ele vai conseguir ganhar tempo, ele ganha produtividade, ele ganha mais exames. Que no final do dia é o que a gente quer fazer, é disponibilizar exames para as pessoas. Então, o que a gente vende na Altos Total, voltando, é tempo para o gestor. Cara, essas preocupações de infraestrutura, de produtividade, de disponibilidade, de saber se está aproveitando bem, a gente cuida disso com management, com tecnologia, com dados. Cara. E assim, meu DR deu alguma questão. Cara, é a gente que cuida. E aí o cara para de ter, e aí ele tem tempo
sobrando para cuidar do core dele. Qual é o core do cara? Não é cuidar da Qual infraestrutura. que é o core do radiologista? Qual que é Exato. o core da... Não é cuidar do hardware. Aquilo ali é uma ferramenta do cacete, mas é uma ferramenta para o negócio dele. Então, eu brinco com todos o seguinte, cara, eu tô aqui para te vender tempo. Porque aí a gente para de falar de valor, porque tempo não tem valor, Exatamente. né? E aí a gente começa a falar de outra coisa. Como é que você vai fazer isso para me ajudar? Legal. E aí entra uma coisa que aí é uma deixa que eu vou passar para o Berto, é o seguinte, e como a gente garante para o cara tempo? Que tipo de serviço que a gente pode levar para garantir isso, né, o cara? O que a Ostotal hoje está preparada para fazer isso para o cara? A gente dá para ele a gestão do produto que ele está, inicialmente a gestão do produto que ele está alugando, né? A gente dá informação, que você falou, a gente dá dados, né? A gente tem, inclusive, no caso da Cônica, a gente tem o Aero Remote, que a gente fornece dado para ele sobre o produto, ele não precisa ficar acompanhando ou botar alguém da área dele de tecnologia ou engenharia clínica para acompanhar isso, a gente entrega esse relatório para ele, a gente dá a manutenção propriamente dita para ele, a gente dá a disponibilidade, se tiver um problema difícil de resolver rapidamente, a gente tem produto em estoque, ou a Cônica tem esse produto prontamente para nos entregar, para repor, para que ele não pare o serviço dele. Então, com o nosso serviço agregado, que nós temos, a gente consegue fazer com que ele fique focado só nos exames dele, que é o negócio dele, né? Ou, no caso de um hospital, uma ocorrência de um paciente que precisa ali de um raio-x ou algum outro exame de imagem, ele fazer isso rapidamente, sem gastar muito tempo e o pessoal dele. Porque você vê, às vezes você pega o pessoal da engenharia clínica, um grupo muito grande, cuidando só da infraestrutura. Isso não faz sentido. Esse time tem que estar pensando na inovação, em como melhorar o negócio do cliente e a gente cuidar disso. Então, o que a gente entrega para ele, que você colocou no início aqui do nosso bate-papo, é o serviço agregado. A gente pega o produto da Cônica, né, e vende o serviço como um todo para o cliente. É um pacote que a gente vende. Legal. Bacana, eu acho que a gente caminhou nesse bate-papo aqui para um lado que eu gosto muito, né? A gente trabalhamos em corporações, né? E as conversas corporativas são muito B2B, B2C, IoT, IA, são muitas siglas, mas no final das contas vai muito no que a Letícia falou, o ter ou ser, vai muito no que você falou, o tempo, porque no final das contas a única sigla que funciona é o H2H, H2H, é humano para humano. É isso que funciona no final e eu acho que vocês realmente ajudaram aqui a desmistificar, né, todo esse conceito de compra, aluguel, assinatura, financeiro, serviço. A gente tem, né, vem vivendo no conceito do que a Letícia falou, diferentes gerações. Humberto citou o pai dele, né? Então, nos nossos pais, a geração dos nossos pais era a geração do ter. Eles foram ensinados a isso. Verdade. Né? A geração se fosse de médicos ou administradores hospitalares do passado, também tinha essa visão do ter. Com o passar do tempo, a nova geração vem entendendo que não é só sobre ter, mas é principalmente qual a experiência que vai ser entregue aos pacientes, né? Porque no final das contas é isso que conta. É isso né? aí. O core business de uma clínica, de um hospital, é qual experiência vai ser entregue para o paciente. Não é se parou ou não parou. Então, e experiência está diretamente ligada a serviço. Entregando serviço, você vai entregar uma melhor experiência. Então, eu agradeço muito Fernando, Humberto, Letícia pelo tempo aqui conosco. Acredito que tenham aí esclarecido e desmistificado algumas coisas do mercado. Eu acredito muito que o mercado healthcare, mesmo que ainda a passos não tão acelerados como outros mercados, mas não é uma questão de se, é uma questão de quando, vai cada vez mais seguir esse caminho da assinatura, do serviço, da experiência. E aí não é só do equipamento, é a experiência do paciente. Esse tem que ser o nosso foco. É o nosso foco Cônica Minolta, com certeza é o foco Office Total, e é o foco dos nossos clientes. Quanto mais os nossos clientes, clínicas e hospitais, focarem na experiência do paciente, e essa é a nova, a revolução que o mercado da saúde vai passar, é o foco na experiência, né? O pagamento, inclusive o reembolso, vai ser por experiência, não vai ser mais por exame. Eu concordo contigo.
Eu acho que é o caminho, vamos dizer assim, é o último prego para bater nessa tábua aí para a virada total de chave. Eu só para dar um adendo, a experiência para mim são 2 pilares que vão acontecer para o nosso futuro de negócio. Um é a experiência e outro é a geração de valor. E não é geração de valor para a gente, é geração de valor para o cliente. É sempre com uma visão de lá para cá, não geração de valor para minha empresa ou geração de valor para quem que seja. Eu estou criando uma experiência agradável para o cliente, sim. Eu estou gerando valor para ele, né? É esses 2 pilares que acontecer. E, assim, uma última provocação. Claro. A gente é parceiro, e a gente é parceiro da Cônica e está preparado para essa parceria. Então, agora, a gente está, só como provocação, estamos aqui preparados para os próximos passos. E já é uma provocação, porque eu espero que no próximo podcast você me convide para vir falar sobre esse próximo passo. Não, vamos lá. Eu acho que esse é um caminho e é um caminho sem volta. Beleza. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Eu Valeu, agradeço. pessoal. Obrigado, pessoal.